aguarde por Ele com paciência. Nós vivemos em um mundo agitado, cheio de incertezas. Muitas vezes nos encontramos em situações em que nos sentimos cansados, mas a palavra de Deus nos notifica que há um lugar onde podemos encontrar descanso verdadeiro, e esse lugar é nas promessas de Deus. Deus nos prometeu que nunca nos deixaria, nem nos abandonaria, que cuidaria de nós e supriria todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, e que nos daria as forças para enfrentar todas as circunstâncias da vida em Cristo Jesus. No entanto, Deus nos notifica todos os dias de nossa vida em Cristo Jesus que descansar nas promessas de Deus não é apenas uma questão de recostar e esperar que tudo se resolva sozinho. Devemos estar ativos em nossa fé, orar, ler a Bíblia, ler o poder de Deus e meditar no poder de Deus, na palavra de Deus, e esperar com paciência, porque a respeito acerca da nossa oração, Deus nos responderá no tempo dele, em Cristo Jesus, e para a glória dele. Porque está escrito, a resposta pode não vir imediatamente, mas Deus nos responde no tempo dele, em Cristo Jesus. Devemos manter nossos pensamentos e corações focados nas promessas de Deus. Podemos descansar em sua paz e ter certeza de que Deus está sobre a nossa vida, está dirigindo a nossa vida. Podemos ter a certeza de que Deus está sempre presente para nos ajudar, para nos dar força, para nos manter de pé, para fortalecer a nossa vida, a nossa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, o nosso Deus, afirma sobre a passageira alegria dos ímpios. Espírito Santo, como está escrito na palavra de Deus, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso, cuidará da sua vida em Cristo Jesus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão
alegria, prosperidade e paz. Os mal fazem pranto com ódio para eles. Senhor Deus, o Deus vivo da Bíblia, Rei dos mal, porque sabe que o dia deles está chegando. Os mal puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. Porém, os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor Deus os ajudará a se levantarem. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Porém o Senhor, Deus, não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor Deus e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuir a terra prometida e vocês verão os maus serem destruídos. Viu um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso, como um cedro dos montes do Líbano. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos. E você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem à lei de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflição. O Senhor os ajuda e livra. E porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Então, o que é ter uma mente cauterizada? O que é ter um coração cauterizado? O que é ter um coração, um pensamento cauterizado? Pois bem, ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade tão profunda em que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. A cauterização se dá pela aplicação do cautério, que basicamente é um instrumento utilizado para queimar tecidos orgânicos. O cautério pode ser, por exemplo, um ferro em brasa. Como está a sua mente? Liberta em Cristo Jesus? Geralmente o objetivo da cauterização é destruir um tecido doente ou produzir propositalmente uma marca. Certas pessoas estão cauterizadas no tocante à sua própria consciência,
A cauterização torna a carne dura e insensível. Por isso a Bíblia nos adverte que o mesmo pode acontecer com a consciência do ser humano. Essa consciência se torna dura, insensível e adormecida. A Bíblia diz que nos últimos dias seria frequente a atuação de pessoas com suas mentes cauterizadas. Essas pessoas são falsos mestres que surgem dentre o meio da igreja com a finalidade de semear o engano. O Espírito Santo nos alerta através da Bíblia que as propagandistas de ensinos de demônios são porta-vozes de espíritos enganadores. Os falsos crentes ou falsos cristãos são aqueles que têm a consciência ou o pensamento cauterizado. São hipócritas. São pessoas que agem com falsidade e dissimulações. Por isso, a Bíblia afirma que essas pessoas são mentirosas e negam a palavra de Deus. Negam o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas maldosas e perigosas, pois se empenham em fazer outras pessoas se desviarem de Cristo, do Evangelho verdadeiro. O apostata distorce o ensino da verdade divina a fim de adequá-lo à sua própria vida de pecado. A consciência do apostata é resultado de sua própria rebelião contra o Espírito Santo. É resultado da sua própria obstinação e rejeição deliberada à verdade de Deus. Esse estado, porém, é irreversível. Ele nunca alcançará o perdão, pois em sua mente cauterizada ele não tem do que se arrepender. O falso profeta Balaão pode ser citado como exemplo de alguém que teve a consciência ou a mente cauterizada. Você tem sido um falso crente, um falso profeta, um falso cristão, um falso adorador? Como anda o seu coração diante de Deus, da palavra de Deus? Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Em Números, capítulo 24, Balaão entrega a profecia acerca de um poderoso rei que viria. Essa profecia é cumprida anos depois em Jesus Cristo, que veio ao mundo acima de todo e qualquer rei que já teriam conhecido. Mas mesmo que ele entregasse palavras que se cumpririam, suas ambições eram egoístas e a motivação do seu coração não estava voltada para Deus. E suas promessas, o que determinava que ele era um falso profeta, era aquilo que estimulava seu coração. Ainda no livro de Números, a partir do capítulo 22, o rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mesmo diante da repreensão de Deus para que o profeta não fizesse isso, ele se uniu ao rei de forma egoísta, visando o dinheiro e os benefícios recebidos através daquela contratação. Balaão já não obedecia a Deus, seu coração estava cauterizado. Como o seu coração está? Será que seu coração está obedecendo ao Espírito Santo, a palavra de Deus? Você é um verdadeiro crente? Lembre-se de que você tem um contrato vitalício no sangue de Cristo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se sua mente estiver voltada para seus desejos e ambições egoístas, não importa o que sua boca disser, mesmo que Deus te use para levar alguma palavra específica, isso edificará alguém pela voz de Deus, mas sua própria voz continuará sendo pedra de tropeço. A boca de Balaão amaldiçoava o povo, mesmo que por vezes suas ações fossem usadas para trazer profecias, como o povo poderia se livrar desses falsos direcionamentos, buscando discernimento em Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sigam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e aprendam-nas na testa. Sonda-me, Senhor Deus, e prova-me, examina o meu pensamento e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito Santo tem a mente voltada para o Espírito Santo, para aquilo que o Espírito Santo deseja. Então, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, está escrito que sonda o pensamento e examina a mente para a cada um de acordo com as suas obras. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus,
a não ser o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entender porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Jesus Cristo. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor Deus, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor Deus. Porém, minhas leis em sua mente, em seu coração, e as escreverei em seu pensamento. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ter uma mente cauterizada significa ter uma mente morta e fechada. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. A cauterização mental é a falta de consciência e arrependimento. Assim como um ferro de marcar que danifica a pele, a ponto de fazê-la perder o tato, a prática deliberada e persistente do pecado pode tornar a consciência insensível, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, o seu próprio coração. Uma mente cauterizada é aquela que perdeu sua função, a capacidade de raciocinar espiritualmente. Esta não consegue mais discernir certo e o que é errado. Diante o pecado, adormece o senso moral de certo ou errado. E o pecador torna-se insensível. A Bíblia explica que as leis de Deus estão escritas dentro de cada um de nós, nos dando discernimento do certo e errado. E a consciência tem a função de julgar nossos pensamentos e nossas atitudes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados de toda injustiça. Mas atentos e desejos mal do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. A consciência tem a função de julgar nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Isso nos diz muito a nosso próprio respeito. Então, a cauterização da mente, depois de um tempo, começa a achar
tudo é normal. Uma mente ou consciência cauterizada torna-se um armazém de maldades e pecados. Se você pratica a maldade e se acha muito ungido de Deus, então sua mente está cauterizada. Se você se acha melhor que os outros, então certamente sua mente está cauterizada. Se você pratica injustiça, mesmo pregando a palavra de Deus, sua mente é uma mente cauterizada. Se você blasfema contra o Espírito de Cristo, certamente sua mente é uma mente cauterizada. Ter uma mente cauterizada significa ter um pensamento, uma mente morta e fechada. Significa queimar a ferro em brasa. O termo cauterização mental é a falta de consciência e arrependimento. Uma mente cauterizada é aquela que perdeu sua função e capacidade de pensar e raciocinar espiritualmente. Esta já não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Para os seres humanos, ter a consciência cauterizada é resultado do pecado constante, onde de tanto pecar, tudo já se tornou normal. A consciência não incomoda mais. Eventualmente, o pecado adormece o senso moral de certo ou errado, e o pecador torna-se insensível aos avisos da consciência. A Bíblia explica que as leis de Deus estão escritas dentro de cada um de nós, nos dando discernimento de certo e errado. E a consciência, ela tem a função de julgar nossos pensamentos. Ela tem a função de julgar nossas atitudes e comportamentos. Chegará um dia em que nossas atitudes e pensamentos mais íntimos serão julgados por Deus. Como está, então, o seu pensamento? Como está o seu coração, a sua mente? O seu pensamento está cauterizado? O seu coração está cauterizado? Ou o seu coração continua liberto em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? Então, o seu coração, se estiver cauterizado, você corre um certo risco de perder sua salvação em Cristo Jesus. Mas se o seu coração está liberto em Cristo Jesus, é necessário que você continue servindo a Deus e mantendo a sua mente liberta no poder da palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque está chegando o dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos, julgará os pensamentos e seus motivos mais secretos, de acordo com o grande plano de Deus. Porém, se nós tão somente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, em nome de Jesus Cristo. Então, a cauterização da mente, depois de um tempo, começa a achar que tudo é normal. Orgia, traições, não existe mais o amor por si próprio, pela família, e muito menos com a própria alma. A consciência cauterizada, a consciência antiga, com a cauterização,
passa a viver na justificativa. A mente finge que o erro não existe. Uma mente cauterizada torna-se um armazém de maldade, um armazém de pecado. Como está a sua mente? A sua mente está liberta em Cristo Jesus? A sua mente está cauterizada?